Fala, Celso sem tramelas, 39. Hoje, polêmica no ar, uhul, né? Hoje eu vou responder a pergunta de uma pessoa. Lá no 20º episódio do Fala, Celso sem tramelas, eu coloquei que quem quisesse mandar perguntas, eu responderia perguntas, né? E pelos acontecimentos do final de semana, uma pessoa me fez uma pergunta muito interessante. Então, nós vamos responder esta pergunta. A pergunta é assim: Celso, por que há tantas entidades representativas do meio de bandas e fanfarras nos estados? Estados com 5 entidades, estados com 3 entidades, estados com 2 entidades, aquela coisa toda. E até em nível nacional nós temos 2 entidades, né? A Liga e a CNBF. Tá? A minha resposta aqui é a resposta do Celso. Eu não represento nenhuma entidade, nenhuma associação, nenhuma federação, nada. É a minha resposta pessoal. Nessa fala, eu não estou representando nenhuma entidade. Por mais que eu julgue, avalie morde comando pela Federação Paranaense, receba convites para avaliar em outras entidades de outros estados, né, não represento nenhuma. Eu estou representando a minha pessoa, o meu posicionamento. Tá? Preciso deixar isso muito bem claro. Essa é uma pergunta complexa. Por que existem tantas entidades? Por 2 motivos, basicamente. Né? Um motivo seria desorganização. E o segundo motivo seria disputa de ego. Exatamente isso. Né? Desorganização e disputa de ego. Desorganização por quê? Uma entidade, ela é constituída de toda aquela parte burocrática, jurídica, financeira, aquela coisa toda que precisa ter para ser uma entidade, né? E com o tempo o pessoal vai deixando as coisas, vai perdendo a vontade de organizar, vai deixando de lado, vai ficando e não sei o quê, não sei o quê, e não sei o quê, e a entidade se apaga. Ela existe, constituída legalmente, mas pode acontecer de ela ter impostos atrasados, multas atrasadas, outras coisas legais enroladas, e o pessoal, para não se preocupar, cria uma outra entidade. Por exemplo, Santa Catarina, nós tínhamos a FEBAM-FAESC, e depois da FEBAM-FAESC, a FEBAM-FAESC minguou, né? Secou, não produziu mais, o pessoal queria e precisava ser representado, porque até um tempo atrás somente uma entidade estadual era chancelada pela CNBF, somente uma entidade estadual poderia indicar participações no campeonato nacional até um tempo atrás. Agora isso já mudou, né? Então, quando a entidade ela secava, minguava, parava de funcionar, um outro grupo, né, criava uma outra entidade, também legalmente constituída, organizada, dentro de todos os parâmetros jurídicos e burocráticos que é necessário na legislação brasileira. Né? Então acontece muito isso também pelo nosso Brasil afora. Tá? Isso é questão de organização. Né? O motivo organização. O motivo ego. Briga de ego. Então tem algumas pessoas que vão em alguns eventos, em alguns concursos, não conseguem impor a sua ideia, não conseguem aprovar a sua ideia, não conseguem fazer valer a sua ideia, e alguns até não conseguem ganhar. Aí o que eles fazem? Descontentes, eles criam uma outra entidade jurídica.
né? Uma outra entidade jurídica. Ainda mais que agora a CNBF permite que mais que uma entidade estadual indique participantes para o campeonato nacional. Né? Então é aquela briga de água. Ai, aquela pessoa não, raiva, aquela pessoa ela faz um trabalho bom pra caramba e eu não consigo tirar ela e eu não consigo fazer as minhas ideias prevalecer porque aquela pessoa tem um bom conhecimento, tem uma boa oratória, tem uma boa política, um bom convencimento, convence os demais e eu, pá, caramba, não consigo fazer isso. O que que eu faço? Vou e cria uma outra entidade. Então são os descontentes. Cria uma outra entidade. Lá eu posso mandar, lá eu posso fazer do jeito que eu quero, lá eu levo o título de presidente, secretário, tesoureiro, o raio que los parta. Certo? Então, acontece isso, é essa briga de ego. Isso é em vários estados da nossa federação, e isso é também na CNBF, na parte nacional, CNBF e Liga. Tem os pontos positivos? Tem. Porque a maioria dessas entidades, ela não proíbe que o associado daqui participe do evento de lá. A maioria. Tem algumas que proíbem, né, que o associado daqui participe. Então, eu posso participar de 2 eventos estaduais. Eu posso ser campeão estadual aqui, eu posso ser campeão estadual lá. Né? Então, tem essa questão. É bom por este lado também. Por outro lado, é bom porque são mais entidades, são mais corporações estaduais presentes no nacional, da CNBF ou da Liga, seja lá qual for a entidade nacional que queira levar. Então, tem essas partes boas. Qual é o problema disso? Segmenta, divide. Né? Não é coeso o grupo, não tem essas divisões assim. E nós precisamos, o nosso meio, infelizmente, ainda, a grande maioria, para não dizer todos, precisa da política para conseguir verbas, para se manter em cargos, para conseguir poder realizar eventos em cidades, convencer prefeitos, etc. e tal. Né? Então, se você vai num deputado, num governador, eu represento todas as corporações desse estado, é um peso. Se você fala para o deputado, para o governador, eu represento todas, mas ele sabe que existe uma outra entidade, você já perdeu um pouco de força. E o político, ele vai ver qual entidade oferece melhor retorno para ele. E nem todos esses retornos são os corretos. Alguns querem retorno de mídia, alguns querem retorno de cultura, produção de cultura, valores, organização e tal. Outros só querem retorno de mídia, status, nome, redes sociais. Então fica complicado essa questão. Fica complicada essa questão. E tem algumas entidades que indiretamente se provocam, sabe? Se cutucam indiretamente. Nada verbal, nada oficial, né? Mas tem isso no meio, infelizmente. Então, existem várias entidades. Eu conheço estado que tem 5 entidades. Todas atuantes? Não. Uma mais que as outras? Sempre. Uma vai ser mais atuante que as outras. Isso é normal. Né? Aliás, desculpa, isso é comum. Existe uma diferença entre comum e normal. Isso é comum. Uma vai ser mais atuante que as outras. E às vezes acontece que num estado, nós temos lá, por exemplo, A, B e C, 3 entidades representativas. Nessa época, nesses 5, 6 anos, quem está aparecendo, quem está fazendo o trabalho, aquela coisa toda, é o B. Houve um problema, o secretário e o tesoureiro saíram e o presidente também, trocou a diretoria, aquela coisa lá, deu uma abaixada, diminuiu a produção, o C passa a aparecer bastante. Né? Então, existem tantas entidades estaduais
representando o meio de bandas e fanfarras, na minha opinião, volto a repetir, isso não é a opinião de nenhuma de nenhuma entidade, é minha, conhecendo, andando o Brasil afora. Eu estive na época da FEBANFAESC, que ela deu uma minguada, quando trocou diretoria. Eu conheço várias entidades do Rio Grande do Sul, participei da criação de uma entidade do Rio Grande do Sul, que agora também deu uma boa minguada. Participei na época da CNBF, todo aquele rolo da saída da diretoria do Rivaldo Dantas, do... É Rivaldo Dantas, eu acho. Não, desculpa, Ronaldo Falheiros. Desculpa, corrigindo. Todo aquele fervo quando a diretoria do Ronaldo Falheiros foi tirada. Como é que foi eleito o professor Rivaldo Dantas, que eu respeito muito, conheço o professor Rivaldo, conversei com ele, né, estive naquela reunião onde foi definida aquela diretoria, né? Dou graças a Deus que criaram uma liga, porque o câncer da CNBF saiu finalmente da CNBF. Naquela época que eu acompanhava muito mais as discussões nacionais da CNBF, tenho publicações no meu Face do câncer da CNBF. Graças a Deus, o câncer, o cancro da CNBF saiu da CNBF. Então a gente tem, né, um conhecimento aqui no Paraná, sei um pouco das 3 entidades que estão se colocando, né, uma oficialmente, legalmente constituída, com 30 e poucos anos de existência, com 30 e poucos anos de trabalho, com 32 campeonatos paranaenses, e as outras 2 que eu conheço, que eu sei que tem por aí, né, cada uma, o mérito não sou eu que tenho que discutir. Né? Quem tem que discutir o mérito são os coordenadores, os regentes, os maestros. São eles que têm que discutir esses méritos. Essa parte não é minha. Tá? Então, fica a dica. O meio de bandas e fanfarras é maravilhoso. Tem muita gente boa que faz trabalho espetacular no meio de bandas e fanfarras. Pena que essas divisões, essas brigas de ego, né? Esses egos feridos façam essas divisões, né? Fala, Celso Centramelas 39. Axé para quem é de axé. Oxalá para quem é de oxalá. Amém para quem é de amém. E namastê para quem é de namastê.